Provocado por elas a dar a sua opinião, a exprimir sua admiração por um quadro, Swan mantinha um silêncio grosseiro, mas em compensação abria-se quando podia fornecer algum informe material sobre o museu onde tal quadro se encontrava e sobre a data em que fora pintado. Lembre-se que nós fizemos um vídeo inteiro sobre o prosaísmo de Swan, né? Está aqui na playlist do canal. A propósito, se você não é inscrito, por gentileza, se inscreva, coloque um comentário qualquer para que o vídeo ganhe relevância. Porém, de hábito, contentava-se em procurar divertir-nos contando, de cada vez, uma história nova que lhe acabava de ocorrer com pessoas escolhidas entre as que conhecíamos, com o farmacêutico de Combray, com a nossa cozinheira, o nosso cocheiro. Certamente essas narrativas faziam rir a minha tia-avó, mas sem que ela percebesse bem se era por causa do papel ridículo que nela se atribuía sempre, ou pelo espírito com que as contava. O senhor é um verdadeiro tipo, Sr. Swan. Então, duas coisas divertiam a tia-avó, né? O espírito com que ele contava, ele é um ótimo contador de caos, mas também o papel ridículo que ele se atribuía. Repare, esta velha maldita, né? Não sei se você já está sentindo aversão por essa tia-avó, ela sente muita felicidade em ver a humilhação do Swan, né? Então, ela não está rindo só com o Swan, ela está rindo do Swan, ela está rindo da cara dele, né? Por isso que é daí que vem uma parte do prazer que ela sente. Bom, eu não sei quanto a você, mas eu, numa situação dessa, eu tentaria mostrar para esta velha desgraçada que não é bem assim, que eu estou muito acima dela. Afinal de contas, eu sou Swan, eu tenho contato com príncipes, né? Eu entendo mais de arte que essa velha jamais entenderá na vida dela inteira, né? Então eu, no papel do Swan, faria isso, mas o Swan, ele está muito acima disso, está muito acima de mim também. Repare, a posição do Swan aqui é mais ou menos a posição de quem brinca com uma criança, percebeu? Se você tá andando na rua e você, sei lá, tá com uma dor no joelho e alguém tira sarro de você tá andando meio capengando, você vai ficar com raiva dessa pessoa. Você vai falar, o que você tem a ver com a minha vida, desgraçado, né? Se por outro lado, uma criança acha engraçado, aquela criança não representa ameaça nenhuma para a sua dignidade, né? Então o que você faz? Você vai fazer o trejeito mais exagerado ainda, para que a criança caia na risada. E você vai olhar aquilo e você vai sentir prazer, né? Ora, essa é a discrepância entre Swan e a tia-avó do nosso narrador, né? Ele anda capengando, ela fica toda feliz de o ver ridículo e ele quer aumentar aquilo. Por isso ele mesmo se coloca em papel de ridículo ali, né? Vendo essa postura do Swan, a gente vê a nossa postura também, né? E vê como que nós também somos baixos. Porque afinal de contas, nós deixamos alguém baixo nos rebaixar, né? Esse que é o grande problema, né? Tá lá, por exemplo, você tem alguma ideia intelectual, né? Você conhece uma verdade, vamos colocar assim, pra gente deixar de lado a intelectualidade. E aí você fala isso e alguém tira sarro de você, alguém muito baixo, alguém muito tosco, né? E você se sente ofendido. Se você se sente ofendido, meu filho, quer dizer que você está nesse nível. Essa pessoa foi capaz de rebaixar você. Ou talvez você seja daquele nível mesmo, né? Porque senão, você sabe que a ideia, por exemplo, que você teve, ou que a verdade que você defende está acima de tudo isso. Isso, no mínimo, não vai te atingir, né? Como ela era a única pessoa um tanto vulgar de nossa família, fazia questão de notar aos estranhos, quando se falava em Swan, que ele poderia, se quisesse, morar no Boulevard Haussmann ou na Avenida da Ópera, que era filho do Sr. Swan, que este lhe devia ter deixado uns 4 ou 5 milhões e que isso de residir no cais de Orleans
Era simples capricho seu. Capricho que, de resto, ela julgava dever ser tão divertido para os outros que, em Paris, quando o Sr. Sua vinha, no dia 1º de janeiro, lhe trazer seu saquinho de marrons glacés, ela não deixava de lhe dizer se havia estranhos. Sr. Sua, quer dizer então que o senhor mora sempre perto do entreporto de vinhos para ter certeza de não perder o trem quando vai a Lyon? E olhava as outras visitas com o rabo dos olhos, por cima do pince-nez. Pince-nez é aquele óculinho, né? Beliscar, né? Aquele óculinho que belisca o nariz, né? Marrons glacés é um tipo de castanha glaçada, né? Com açúcar, né? Repare, ela não perdia a oportunidade de ridicularizar o Sua, né? E o mais bonito de tudo isso daqui é que não atinge nada o Sua. Ela nem entende que não atinge, né? Talvez ela esperasse que ele ficasse atingido e falasse assim, não, é claro que não, na verdade eu moro lá por necessidade, né? Ou ele ficasse vermelho sem jeito, né? Pela piada dele. Mas, se houvessem dito à minha tia-avó que este Sua, perfeitamente credenciado, dada a sua origem para ser recebido por toda a alta burguesia, pelos tabeliães, tabelião aqui é notários, né? Pelos tabeliães e advogados mais ilustres de Paris, privilégio que ele parecia desdenhar um pouco, tinha como que às escondidas uma vida inteiramente diferente. Se tivessem dito isso a ela, que saindo de nossa casa em Paris, depois de nos ter dito que iria dormir, arrepiava caminho, mal dobrasse a esquina e se dirigia para um salão que nunca os olhos de um corretor ou sócio de corretor contemplaram, isso teria parecido tão incrível à minha tia, para uma dama mais culta, a ideia de manter relações pessoais com Aristeu. E de que este, depois de conversar com ela, iria mergulhar nos reinos de Tétis, um império oculto aos olhos dos mortais e onde Virgílio nolo descreve acolhido de braços abertos. Ou, para nos atermos a uma imagem de maior probabilidade, pois ela a havia visto pintar em nossos pratos de biscoito em Combray, que tivera no jantar Ali Babá, o qual, quando se visse sozinho, penetraria na caverna rebrilhante de tesouros insuspeitados. Lembre-se, a sintaxe aqui, até a gente se acostumar, é normal que a gente se perca um pouco, né? Mas a ideia é, olha os grandes parênteses que nós temos aqui, né? Mas se houvessem dito à minha tia-avó que este Sua aí tem um travessão, nós ignoramos todos esse travessão, dá 1, 2, 3 linhas, né? Tinha, e aí ele vai explicar como, né? As escondidas, etc, etc. Né? Então, tentando simplificar a frase, não que você não tenha entendido a frase, né? Mas só para a gente ver a estrutura superior da frase e ver como que na estrutura interior as coisas são encaixadas. Então, vamos tentar fazer isso daqui ao vivo, né? Eu não planejei isso, mas acho que vai ser um exercício legal. Mas se houvessem dito à minha avó que este Sua, 3 linhas e meia de travessão, explicando um aspecto do Sua, tinha como as escondidas uma vida inteiramente diferente, então tinha como as escondidas a gente tira. Se houvessem dito à minha tia-avó que este Sua tinha uma vida inteiramente diferente, aí ponto e vírgula. E aí ele vai explicar o que é essa vida inteiramente diferente, que saindo da nossa casa, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Aí nós voltamos à frase superior, né? Isso teria parecido tão incrível à minha tia como ter relações pessoais com Aristeu, né? Percebeu? A estrutura então é, se houvessem
dito à minha tia-avó que este sua, saindo da minha casa, da casa deles, né, ia para uma vida totalmente diferente, isso teria parecido como ter relações com Aristeu, que é uma criatura mitológica. Ou que tivesse Ali Babá saindo da casa dela, ok? Então eu te proponho esse exercício toda vez que a sintaxe ficar muito complexa, né? Pega essa frase e aí vê como ele vai inserindo coisas, né? Esse é o modo de trabalhar do Proust, né? Para especificar, exemplificar, abranger esses elementos da frase. Então vamos lá, né? Eu vou ler mais uma vez. Mas se houvessem dito à minha tia-avó que este sua travessão, perfeitamente credenciado, dado sua origem para ser recebido por toda a alta burguesia, pelos tabeliães e advogados mais ilustres de de Paris, abre parênteses, que ele parecia desenhar um pouco, fecha parênteses, travessão. Tinha, como que às escondidas, uma vida inteiramente diferente, ponto e vírgula. Que saindo de nossa casa em Paris, depois de nos ter dito que iria dormir, arrepiava caminho mal dobrasse a esquina e se dirigia para um salão que nunca os olhos de um corretor ou um sócio de corretor contemplaram, isso teria parecido tão incrível à minha tia, para uma dama mais culta, a ideia de manter relações com Aristeu, e de que este, depois de conversar com ela, ou seja, o Aristeu, a ideia é incrível, nós agora mergulhamos dentro dessa ideia incrível, que é uma mera comparação para como a tia, a avó do narrador, sentiria se ela descobrisse as relações do Swan. Depois de conversar com ela, iria mergulhar nos reinos de Tétis, um império oculto aos olhos dos mortais, e onde Virgílio Nolo descreve acolhido de braços abertos. Ponto e vírgula. Mais uma comparação do modo impressionado que a tia-avó reagiria, né, se soubesse do Swan. Ou, para nos atermos a uma imagem de maior probabilidade, de lhe ocorrerão espírito. Esse aqui é uma tradução que eu não gostei, eu risquei, né? De lhe ocorrerão no espírito, porque não tem muita. Mas deixa eu tentar parafrasear aqui. Eu não sei se eu coloquei uma tradução melhor. Ou para nos atermos a uma imagem de maior probabilidade de lhe ocorrer no espírito, né? Ou seja, não vamos falar sobre Aristeu e Tétis, porque provavelmente a tia-avó nem tem essa cultura. Por isso que algumas linhas atrás, ele falou assim, para uma dama mais culta. Para uma dama mais culta, seria a imagem do Aristeu, né? Indo para os reinos da Tétis. Mas a avó dele, a tia-avó dele, não é essa dama mais culta. Então a gente tem que achar uma imagem que se encaixe no espírito dessa mulher vulgar, né? E aí nós temos isso, ponto e vírgula. Ou, para nos atermos a uma imagem de maior probabilidade de lhe ocorrer no espírito, estou adaptando a tradução aqui, pois ela a havia visto pintada em nossos pratos de biscoito em Combray, nem a história da Alibabá ela ia conhecer, porque ela viu pintado no prato de biscoito. Que tivera no jantar Alibabá, então traço, né? E aí volta o que como ela se sentiria se ela descobrisse a vida do Swan. Que tivera no jantar Alibabá, o qual, quando se visse sozinho, penetraria na caverna na caverna a rebrilhar de tesouros insuspeitados. Né? Eu sei que dá trabalho fazer esse tipo de coisa, mas faça mais uma vez, ok? Lê esse parágrafo mais uma vez. É claro, se você teve dificuldade, gente, né? Se você não teve dificuldades, bola pra frente. Mas se você teve, lê mais uma vez e vê se não só você entende, tenho certeza que você entende o parágrafo inteiro, mas entende também essa orquestragem, né? De frases sendo subordinadas a frases e ideias e comparações que vão muito longe, mas depois voltam, ok? Eu acho muito ridículo, às vezes eu ouço pessoas falando que a escrita do Proust é uma escrita fluida que vai e nunca volta, como se fosse assim um mero fluxo,
né? Que ele vai falando, que vai falando, vai colocando na cabeça dele e a coisa vai acontecendo ali, esse fluxo relaxado, né? E aí a gente tem esses retardados modernos, alguns deles que escrevem coisas que não tem pé nem cabeça. Você pode ficar tentando analisar aquele troço ali por 10 horas, não tem pé nem cabeça, e dizem inspirados no Proust, né? Proust não é assim. Ele sim vai fluindo as frases, mas ele tem total controle sobre a sua sintaxe. Ele tem controle sobre a sua sintaxe. E é o nosso trabalho, então, tentar ascender ao nível sintástico do Proust.